Olá, muito bom dia. Eu sou o pastor Cícero Bezerra e nós estamos aqui começando o culto da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Campo Largo. Paz seja convosco, um forte abraço para vocês. Estamos cumprindo os decretos, né? O decreto da cidade de Campo Largo, o decreto do estado do Paraná, proibindo as aglomerações, uma série de restrições, né, que nós temos para o nosso dia a dia. Mas eu estava pensando aqui, nós podemos ter uma série de restrições para poder nos encontrar, mas a igreja não para, né? A igreja, nós somos a igreja acontece aonde nós estamos. Então é importante termos esse tipo de consciência. Eu acho que a partir dessa doença, né, nós como povo de Deus devemos estar mais unidos, devemos estar tementes a Deus, né, mais apegado às orientações da palavra. Então a nossa vida ela deve ser fortalecida e consolidada na presença do Senhor. Mas para nós começarmos o culto dessa manhã, quero mandar um abraço para todos vocês que estão conectando. Se puder mandar uma mensaginha para alguém avisando, né, que nós estamos com o culto. Gostaria que nós orássemos agora, que nós orássemos por aqueles que estão hospitalizados, orarmos por as famílias, né, que tiveram as suas perdas, por aqueles que estão doentes. Então vamos colocar diante de Deus em oração essas pessoas, pedir que a graça do Senhor seja sobre eles e também que Deus nos proteja, né? Deus nos livre do mal, né? Que sejamos protegidos pelo poder, pela graça e pela força do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão nos hospitais, pelos parentes, amigos, conhecidos. Pedimos que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia seja sobre a vida deles. Pedimos que a bênção da cura, a bênção da saúde seja sobre eles. Oramos também, Senhor, pedindo o conforto, pedindo a graça, o favor e a misericórdia de Deus por aqueles que perderam seus entes queridos. As notícias não param de morte, de pessoas que partiram, alguns até mesmo sem conhecer o Senhor. Deus, em nome de Jesus, seja com essas famílias. E também nós oramos, Senhor, sobre nós, na igreja, as nossas famílias, que sejamos protegidos, que sejamos guardados, que o Senhor nos livre das doenças, nos livre desse vírus, Senhor, que possamos experimentar o teu favor, a tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor. Que a nossa casa seja protegida e guardada debaixo do teu nome, debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Importante nesses dias, né, de tantas vozes, de tantas... parece que existe até um certo idealismo, né, para o caos, para a falência, né, da sociedade, que nada mais funciona, de que as coisas estão fora do controle e etc. Mas é importante nesses dias nós estarmos firmados, estarmos alicerçados nas orientações da palavra de Deus. Então, nosso manual de fé, né, o nosso guia de fé, nossa receita, né, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é impressionante, assim, a contextualização da palavra de Deus, como a gente vai meditando nos textos, vai lendo, né, e vai percebendo das aplicações, né, aplicações para o nosso dia a dia e para colocarmos em prática na nossa vida. E nós temos falado nesses dias pela manhã sobre como Deus age em tempos de crise, né, como Deus age em situações difíceis que a gente passa na vida. E hoje eu gostaria de meditar com vocês no livro de Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26. O Robson, bom dia, um abraço. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, Ana Paula, vários aí que estão
conectados. Na medida do possível eu vou mencionando aí os nomes aí das pessoas, mas muito obrigado aí por vocês estarem participando aí com a gente do culto. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29 é uma carta que Jeremias escreve da parte de Deus para o povo que está cativo lá na Babilônia. Então, vocês sabem que o povo de Israel, eles foram, presos, né, como escravos e foram levados para a Babilônia, perto aí de quase de Jerusalém, né, até a capital da Babilônia ali, né, onde tinha o palácio do rei Nabucodonosor, era quase 1.000 quilômetros de distância. Então foi um período assim de muito sofrimento, muita dificuldade. Eles levaram assim os mais jovens eram levados como escravos, assim, jovens de 17, 18 anos, 20 anos, e eles eram castrados porque o rei da Babilônia, não queria que as mulheres babilônicas tivessem filhos de judeus, né, filhos do povo de Israel. Então a forma que eles tinham para conter isso era a castração dos mais jovens. Nesse período, entre esses jovens aí, estava Daniel, né? Daniel e seus amigos, eles foram levados como escravos, né, naquele período. A história não diz de maneira nenhuma que Daniel foi castrado, coisa assim, mas Daniel foi um dos proeminentes, né? Ele conseguiu superar toda aquela dificuldade. Mas eles levaram principalmente os principais artesãos, músicos, tem narrativas que os músicos tinham que tocar as músicas, né, que os babilônicos queriam, e alguns deles até de tanto assim desespero, eles até cortaram os dedos, né, para não poder tocar os instrumentos que os babilônicos queriam que eles tocassem. Você vai ver todas essas narrativas lá nos livros de Salmos, né, vai contar sobre a vida ali no Império, né, e não eram só assim judeus que estavam presos, né, tinham outros povos também que foram presos como escravos, né, e estavam ali sofrendo na Babilônia e trabalhando, né. É interessante, né, que se você analisar o povo de Israel, eles têm uma história de escravidão, né, só no Egito 400 anos como escravos, né, e também com o passar do tempo, né, quando eles se consolidaram como nação, a própria cidade de Jerusalém, ela foi invadida, saqueada várias vezes. E essa aqui desse último período de escravidão, para vocês terem ideia, os historiadores dizem que é no dia 16 de março do ano 597 a.C. Foi o dia que eles assim, consumaram, né, essa deportação, 16 de março do ano de 597. Estava fazendo as contas aí, 1.400 e poucos anos atrás, né? Esse povo foi levado e ficaram 70 anos escravos, 70 anos no cativeiro. Aí é interessante que o profeta do cativeiro é Jeremias, né? Então Jeremias ele foi levantado por Deus para falar para o povo, para admoestar, né? Para orientar o povo, e no fim acabaram não seguindo as orientações e as admoestações de Jeremias e foram mesmo para o cativeiro. Mas olha o que o Jeremias diz, abra a sua Bíblia aí, se você puder, Jeremias capítulo 29, olha lá o que diz assim. São essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, o Jeremias escreve essa carta para esse povo. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Então eles prenderam até o rei, levaram até o rei como preso, e principalmente aqui os carpinteiros, ferreiros, porque eram trabalhadores, né? Trabalhadores com determinadas habilidades que levaram lá para a Babilônia. Versículo 3, a carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias,
os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia o seguinte. Então é na carta que eu gostaria que nós nos detivéssemos, na carta que nós temos aqui algumas orientações para nós, aqui para o nosso dia a dia, como eu falei logo no início, né? A contextualização da palavra de Deus, como a palavra de Deus ela é rica e nos orienta praticamente em tudo aí na nossa vida. Olha lá o que diz a carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Interessante dar olhando isso aqui. É Deus que deportou, né? Porque eles desobedeceram, transgrediram, pecaram, aí tiveram as consequências, né? O profeta Jeremias avisou isso várias e várias vezes, onde essa deportação, esse período de escravidão foi um período assim que Deus deu para eles, né? Deus, no seu infinito poder, na sua forma de governo, ele falou, esse povo vai ficar como escravo, mais uma vez, né? Tantas outras escravidão que eles tinham passado anteriormente, mais uma vez eles seriam escravos. E olha só o conteúdo da carta, orientações, né, da carta. Diz aqui o seguinte: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para os que tenham filhos e filhas. É interessante, né? Porque a tendência aqui de como escravo, a tendência de ali no sofrimento, na dor, é da pessoa desiludir, né? Desistir de tudo. É da pessoa desesperar, sabe? E na situação de desespero, a pessoa faz coisas assim das mais absurdas, assim, fora vocês viram o caso lá no Rio de Janeiro, né, de um homem que ele tirou a roupa, ficou nu, subiu numa estátua, e aí ele disse assim, eu só desço daqui quando tomar vacina. Imagina que situação esdrúxula, né? Uma situação... imagina a família desse homem, né? Assim, os vizinhos, tá? A pessoa chega a situação de desespero. Aí no fim ele foi tirado de lá da estátua, né? Ainda foi preso, ainda tem que responder um processo por conduta, né, descontrolada diante da sociedade, etc. Então o que o Deus está orientando Jeremias para falar para ele, gente, vocês não parem. A família de vocês não podem parar, né? A vida tem que seguir, a vida tem que continuar. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha lá o versículo 8. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, né? Porque eles profetizam falsamente em meu nome e eu não os enviei. Mais uma orientação para a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. Eu vi esses dias, né, de pessoas, né, nos hospitais e a televisão ligada, a pessoa está contaminada pelo vírus e a televisão está o dia inteiro falando de gente morrendo. Diz que as pessoas ficam tão desesperadas que muitos vão para a UTI, não tanto pela contaminação do vírus, mas por causa do medo. Quantos são aqueles que estão morrendo, né, com medo da doença, um medo assim aterrador? Então a orientação aqui, né, de Deus para o profeta, fala para eles, para não ficar dando ouvido a essas notícias, a esses sonhadores, essas pessoas que têm só uma mensagem de catástrofe, uma mensagem de morte, uma mensagem de destruição. Olha lá o versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, o prazo ali do cativeiro, né? Era 70 anos, eu atentarei para vocês e cumprirei a promessa que eu fiz a vocês, trazendo de volta a esse lugar. Então, quer dizer que Deus já estava ali, né? Dando uma palavra para eles, 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e esperança. Da parte de Deus, nós temos futuro e esperança. Da parte de Deus, nós não estamos entregues aos nossos próprios recursos, aos nossos próprios pensamentos. Da parte de Deus, nós não estamos entregues às ações e às articulações políticas.
da parte de Deus nós não nos entregamos de maneira nenhuma, da parte de Deus nós encontramos futuro e esperança. É fundamental entender isso, de que o nosso futuro com Deus é o melhor futuro possível. É que da parte de Deus nós temos esperanças para viver dias melhores. Então é isso que nós temos que alimentar na nossa mente, é isso que nós temos que colocar no nosso coração, é isso que nós temos que compartilhar com as pessoas. Se existe um tempo importante para termos uma palavra de conforto, de orientação, de esperança para as pessoas, é agora. Agora é a hora de nós falarmos da nossa fé, agora é a hora de nós falarmos da nossa crença em Deus, da nossa dependência e no poder de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. É tempo de oração, é tempo de buscarmos a Deus em oração, é tempo de lançarmos diante do Senhor as nossas expectativas, é tempo de sermos sinceros diante de Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, me dá graça, Senhor, me incentiva, no Senhor eu confio, no Senhor eu espero, no Senhor eu tenho assim força, ânimo, no Senhor eu não tenho medo, né? Porque a própria palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então no Senhor nós encontramos coragem, no Senhor nós encontramos disposição para seguir a vida. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Você vê a orientação de Deus ali para o povo naquela situação de dificuldade toda? Pode ter certeza, se vocês vierem em oração, eu vou ouvir vocês. Olha lá, versículo 13, vocês me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o coração. Que a oração deve ser sincera, deve ser verdadeira, não pode ser uma coisa, gente, na crise, na dificuldade, não tem espaço para falsidade, não tem espaço para mentiras, né? Não tem espaço para uma fé dúbia, não tem espaço para você não ser sincero. Então nós buscamos a Deus com sinceridade de coração. E eu estou para dizer para vocês de que às vezes é na dor, né, que a gente tem esse tipo de atitude mesmo, né, de relação real e verdadeira da parte de Deus. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Vou mudar isso aí tudo. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. Eu trarei vocês de volta ao lugar de onde trarei vocês de volta para Jerusalém. Que voltaram mesmo, né? Estava vendo aqui no período de Esdras, né? De Neemias. Esdras, ele é um dos primeiros que volta, né? Depois o Neemias, que está lá na Babilônia, trabalhando e etc. E Deus coloca no coração dele de voltar, né, para a cidade, para restaurar aquela cidade. Então, aquilo que Deus falou com eles, na verdade, se cumpriu. Deus resgatou, Deus restaurou, Deus trouxe o povo, né? Eu estava vendo agora de manhã como esse povo de Israel, da parte de Deus, né? Como esse povo de Israel, a projeção é agora até mês de maio para toda a nação está vacinada. Lógico, são menos pessoas, né? Não sei se chega a 11 milhões de habitantes lá em Israel, mas também tem aí a bênção de Deus ali sobre aquele povo. O versículo 15, vocês dizem, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nessa cidade. Os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio, porque não foi todo mundo que foi para o exílio, ficou um pessoal lá em Jerusalém. Lembra, né, quando o Neemias pergunta como é que está a cidade de Jerusalém? Então a cidade de Jerusalém está abalada, a cidade de Jerusalém, o povo está desanimado e coisas assim. Então ficou um bom grupo lá na cidade de Jerusalém, principalmente os idosos, né, principalmente aqueles que não tinham condições de fazer uma longa viagem a pé e etc.
Aí o versículo 16, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, de todo o povo que vive nessa cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com espada, fome e peste, farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra. Você vê, Deus está prometendo que ele vai intervir, né, contra aqueles opressores, né, por objeto de maldição, de horror, de vaias, de deboche entre todas as nações, para onde os houver dispersado, porque eles não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos e profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Preste atenção, aqui Deus usando o profeta, né? Escutem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, Zedequias, filho de Maaseias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras. Apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar de todo o desalento, apesar, sabe, da distância de casa, da perda dos parentes, etc., ainda tem gente ali no meio profetizando mentiras. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá uma nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou do fogo, né? Então esse pessoal aqui, olha, tiveram uma morte terrível. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu sou o Senhor, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. Então você vê, Deus, às vezes a gente pensa assim, nessa situação toda, né? Parece que é um caos, parece que as coisas estão desordenadas. Deus está no controle de todas as coisas. Nesse momento é tempo de depositarmos no Senhor a nossa esperança, é tempo de entendermos de que o nosso futuro com o Senhor, nós não temos nenhuma decepção, não seremos enganados. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele conduz o seu povo de acordo com os seus planos e de acordo com a sua vontade. Então, nesse tempo de incertezas, né? Tempo de doenças, nós já estamos praticamente mais de um ano, né, no meio dessa situação toda. É bom sabermos, e é importante sabermos, de que o Deus a quem nós servimos, não nos desampara e não nos deixa só, porque nós fazemos sempre aquilo que lhe agrada. É isso que João Batista, João Evangelista, né, ele falou: Deus a quem eu sirvo não me desampara, não me deixa só, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Então é tempo de nós depositarmos no Senhor a nossa esperança, é tempo de planejarmos um futuro melhor. Lembra como ele diz aqui, não para. Casa, dá as suas filhas em casamento, constrói casas. Uma coisa que ele diz assim, ore pela paz da cidade. Eu acho que nesses dias nós precisamos estar orando pela nossa cidade. Senhor, abençoe a cidade de Campo Largo. Senhor, abençoe aqueles que estão sofrendo, interessante que aqui na cidade de Campo Largo a gente tem um dos maiores hospitais aqui, né, do Brasil, e nós recebemos pessoas de várias e várias cidades, pessoas de muitas cidades que vêm para cá, e quantos são aqueles que são curados, que são restabelecidos. Então é hora da gente orar pela nossa cidade, é hora de você planejar, quem sabe, novos negócios. Eu sempre tenho comigo a maior parte das grandes fortunas norte-americanas, elas começaram naquele período da Grande Depressão, né, da quebra dos Estados Unidos, 1926, acho que foi por aí, a Grande Depressão norte-americana. E as pessoas que conseguiram se organizar, as pessoas que conseguiram se planejar, saíram muito fortes lá na frente. Então é tempo da gente planejar novas ações, é tempo de planejar novos negócios, é tempo de se preparar, é tempo de estudar,
né? Então agora você pode, não tem assim, desculpa, não tem como estudar. Você pode estudar em qualquer lugar que você está. Nós temos que agradecer a Deus por esses aplicativos, né? Nesses dias difíceis, né? Por exemplo, se você acompanhar a igreja no período da febre espanhola, né? 50 milhões de pessoas morreram naquele período, foi logo após a Segunda Guerra Mundial, não tinha esses contatos. Como é que a gente se unia? A igreja se unia somente através da oração. Hoje a gente está em casa, mas nós estamos unidos, estamos falando um com o outro. Faça bom uso desses recursos tecnológicos que a gente tem. Não fique assim perdendo tempo com isso, mas tenha um tempo de orar, de compartilhar, de interceder, de assim, buscar a Deus juntos, né? Montar grupos de oração, montar grupos onde a gente, grupos de ajuda. Então agora nós temos muitas famílias, né, passando necessidades, é hora da gente se unir de mobilização, né, com comida, dinheiro, roupa. É importante, né, nós estarmos unidos nesse sentido. O pastor Almir, depois ele vai colocar no grupo, nesse grupo nosso aqui, a conta da igreja, assim, os dados, né, porque agora nós temos uma conta onde você pode fazer o depósito dos seus dízimos e das suas ofertas. É importante, não deixe de maneira nenhuma de ser dizimista. Por quê? Porque as contas da igreja, elas continuam. A gente segue pagando energia elétrica, segue pagando água, segue pagando aluguel, todas as despesas ali operacionais da igreja, elas acontecem normalmente, com pandemia, sem pandemia, então a vida segue. Então é importante que você não esqueça de fazer o seu depósito do seu dízimo, e também sempre nós temos alguém ali durante os dias, a partir das 9, 10 horas, nós temos ali o pastor Alcides, a pastora Jussara, que estão ali de plantão, né, para alguma necessidade, e aí você pode também levar o seu dízimo e as suas ofertas. Se você quiser levar uma cesta básica, se você quiser fazer uma doação especial. Então é hora de bastante fraternidade, é hora de solidariedade para nós nos ajudarmos mutuamente. Lembra quando começou a pandemia, né, o governo federal lançou um slogan, né, ninguém fica para trás, né, lembra disso, né? Então é importante nós, do nosso corpo, da nossa igreja, a nossa fé se evidencia principalmente a partir daqueles que fazem parte da família da fé. Então, de cuidarmos mutuamente. Não adianta a gente ficar falando para os outros se nós não cuidamos de nós mesmos. Então, se você estiver passando necessidade, se você estiver com alguma dificuldade, nos procure, e que nós, na medida do possível, estaremos te ajudando, né, com todo o coração. Isso é a importância do corpo de Cristo. Então, o pastor Almir, depois ele vai colocar no grupo ali o número da conta, a agência, né, onde você pode fazer o seu depósito. Mas para concluir, gente, é tempo de bastante, como nós vimos aqui, né, nessa palavra de Deus para o profeta. É tempo de oração, tempo de dependência do Senhor, é tempo de buscarmos a Deus, de termos um espírito quebrantado. Não é hora de maneira nenhuma para o desespero, né, tirar a roupa e subir na estátua, né? Não é hora disso. É hora da gente ter um coração assim, dependente do Senhor, bastante esperançoso, de que nós vamos viver dias bem melhores mesmo. Nós, com tudo isso que a gente tem passado no mundo, a Igreja de Cristo ela vai se fortalecer, as pessoas cristãs serão mais definidas, mais assim resolvidas, né? E de que a fé, o amor, a graça e a misericórdia de Deus vai estar sobre a nossa vida. Eu gostaria de orar para nós terminarmos, pedindo que a graça, o amor, a misericórdia de Deus seja sobre nós. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem feito mais do que pedimos, pensamos, merecemos, sequer imaginamos. Tudo é pela tua infinita graça, o teu amor e a tua misericórdia, Senhor. Oramos por aqueles que estão sofrendo, oramos pelas famílias,
Oramos pelos negócios, Senhor, que o Senhor abençoe os negócios, de que não parem, Senhor, que o Senhor inspire, que o Senhor desperte novos sonhos, novas possibilidades para o futuro, de que o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia inunde a nossa vida, preencha a nossa vida de forma assim sobrenatural e milagrosa. É a nossa oração a ti, meu Deus, em nome de Jesus. Então, um bom domingo a todos. Hoje à noite, às 19h30, seguiremos com um culto, uma live também. Pastor Almira, pastora Paula estarão ministrando a palavra de Deus. Não vamos nos desconectar. É importante estarmos juntos, estarmos nos ajudando mutuamente e participando da vida cristã, servindo uns aos outros. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Que o grande amor de Deus Pai, a infinita graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais.